Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Eu sou Hamilton. Muito lindo ver essa congregação reunida hoje, né? Eu sou marido daquela mulher muito linda que está ali, Gabi. Sou pai da Giovana também, servo do Senhor nesta congregação. E muito feliz do que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, nesse tempo da história em que nós vivemos. Difícil, né? Momento político, momento de decisão, mas acima de tudo nós acreditamos no Senhor absoluto da história, que cuida do seu povo, que cuida de nós, que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Então nós estamos hoje aqui reunidos para isso. Estamos vivendo o último trimestre do ano, falando sobre a Seara, e nessa série Atos, vamos trabalhar hoje capítulo 8. E nós vivemos então, amados irmãos, nesse Brasil conhecido por nós, com todos os seus contrastes, chamado Terra Tupiniquim, Brasil varonil, que nós cantamos no hino nacional, né? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Lembramos dessa nova pátria recente que nós vivemos. Este povo heróico que dá brados retumbantes desde o início foi constituído por uma tríplice matriz social, política e religiosa. Os índios, os negros e os brancos europeus. Com os índios nós aprendemos que as coisas e os fenômenos da natureza são deuses, né? Até hoje nós temos ainda essa necessidade de achar ou de acreditar que a natureza é Deus. Um certo tipo de panteísmo. Os negros nos ensinaram a dura luta da sobrevivência desde a África até os navios negreiros da obra de Castro Alves. Bem como a religiosidade afro-brasileira, incorporações de espíritos, caboclos, guias, orixás, cartas de tarô, leitura de mão, previsão do futuro para aliviar as nossas dores do presente. Nós somos assim, né? Você está atrás de uma mandinga evangélica, de uma mandinga não evangélica, para resolver o seu problema do presente e do futuro. Já os brancos europeus trouxeram-nos o catolicismo circunscrito a um lugar, a catedral. Você passa pela catedral ali da Sé, do centro, você faz o sinal da cruz em conexão com um possível Deus. Aprendemos dele, né? Há uma pessoa, o padre, ele é o sacerdote, ele é o mediador. Nós trocamos isso quando viemos à igreja e achamos que o pastor é o mediador entre nós e Deus. Ou ainda um ritual, a Eucaristia. A gente viveu isso no nosso catolicismo, né? A gente pecava a semana inteira, domingo ia tomar a hóstia para passar o pano, limpar tudo e começar a semana, né? Mas somos então esse povo misto, mestiço, misturado. A nossa identidade é não ter identidade, nem tradição. Somos de todo mundo, somos de ninguém, na verdade, nem somos de nós mesmos, né? Mas desde a chegada das missões católicas ao Brasil, pelos idos do século XVI, com os jesuítas, passando pela vinda dos protestantes no século XIX, até o movimento pentecostal do século XX, nós estamos nesse bojo histórico social em busca de uma fé mística. Nós queremos ver para crer e não crer para ver. Não basta o que a palavra de Deus diz. Precisamos da fezinha do jogo de azar, né? Você jogou no Totoleque essa semana? Misericórdia, né, pastor? Nós estamos atrás do patuá, do amuleto da sorte, do pé de coelho. A chave do seu carro tem um pé de coelho? Tem? Ou ainda dos horóscopos. Quem nunca leu João Bidu?
Eu li na minha infância, na minha adolescência, aliás. Eu queria saber se estava perto o tempo de eu conseguir uma namorada para casar. Acho que eu estava pensando na Gabi, talvez. O meu horóscopo, você é de peixes, você é de aquário, você é o quê? Lá no meu trabalho o pessoal pensa, me pergunta qual é o seu signo. Eu falo, meu signo é Jesus. É Ele quem define quem eu sou, a sua palavra é quem define quem eu sou. Nós criamos mugangos e artifícios religiosos para manter a fé do povo, gente. As caixinhas de promessa que só tem versículo de afago da alma, né? Mas não tem nenhum versículo de confrontação do caráter. Transforme a sua vida. Não tem na caixinha de promessa. Acho que eu vou inventar uma caixinha de promessa aí que vai pegar os crentes. Já pensou? Versículo de exortação, né? Além disso, não há a preocupação com uma fé viva em Cristo, apenas promoção de campanhas de libertação financeira, usando o cenário do Velho Testamento e materializando a fé numa percepção mística. Nós colocamos, as igrejas colocam uma porta dentro da congregação e as pessoas começam a passar pela porta, porque Jesus é a porta. O cenário do Velho Testamento utilizado, o templo, o sacerdote, a oferta, isso parece trazer uma conotação de um ambiente místico para a fé do povo. No entanto, ainda há o uso da autoridade ou do autoritarismo pastoral para enganar as ovelhas. Como diz Ezequiel 34, 1 e 3. Homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Um teleevangelismo, um ministério pastoral feito pela televisão ou pelo rádio para usurpar as ovelhas e arrancar a lã das ovelhas. Esse é o nosso momento histórico. Na Itália, a Catedral de São Pedro, no Vaticano, construída com o dinheiro das indulgências. Em São Paulo, Aparecida. Em Brasília, Valparaíso. No Ceará, Canindé, Juazeiro. Em Fortaleza, a igreja de Fátima. Todo dia 13, né? Tem um culto dedicado a Fátima. Quais são os nossos lugares sagrados, então? Quais são os nossos totens que sustentam a nossa fé? Que mandingas cristãs estamos praticando para atrair o favor de Deus? Que ídolos temos no nosso coração? Será que achamos que podemos materializar Deus na mesma medida em que divinizamos a vida material? É legal esse negócio de mexer com o sagrado, né? Você lembra na escola, quando você brincava daquela brincadeira do copo, né? Quem aqui brincou da brincadeira do copo? Estranho, né? O sagrado. Parece ser interessante essa manipulação do sagrado. O século XXI, no entanto, aponta para nós para duas vertentes. O ateísmo e o sentimentalismo, como análise do real. E é possível que você e eu estejamos nessas categorias aí. De um lado, os ateus, talvez você que me ouve, vivem uma ideia da morte de Deus, assim como Nietzsche pregou. Deus morreu, Deus não intervém mais na história se Ele existe, né? E de um outro lado, a vida pautada na emoção que nos torna vulneráveis e refém de nós mesmos. Nós vivemos a geração dos ansiosos. Não temos mais unhas nos dedos, irmão. Você já olhou para a sua unha aí? Você rói unha? Pastor, essa semana o boleto chegou. Pesado da empresa. Como é que eu vou pagar, né? Estou roendo minhas unhas. Haja dopamina em barras e mais barras de chocolate. Haja nicotina para os fumantes. Um cigarro atrás do outro e nada de novo acontece. Haja álcool no sangue para nos tirar da vida real, que é cruel e fatal. Afinal de contas, por que continuar vivendo? Os ateus dizem tudo o que existe é a vida material.
Para eles, a ideia de uma vida futura é o que nos causa ansiedade. Então, se a gente nega o futuro, a gente vive bem aqui, porque morrer é necessariamente deixar de existir. Mas será que não existe uma vida após a morte? Eu não tentaria a sorte de não crer nisso. De um outro lado, os sentimentalistas vivem atrás de todo o vento de doutrina, Efésios 4, 13 a 14, para afagar o desejo de ter posses e de bem-estar da alma. Se você é um sentimentalista, você tem suas emoções volúveis. Você tem suas emoções instáveis e você quer algo material, palpável para sustentar a sua fé. Os crentes fazem isso quando ficam atrás de reuniões de oração, cultos do poder. O guru vai orar, a profetisa tal vai orar, e eu vou lá e vou ser abençoado. Porque na verdade nós não queremos a presença de Deus, nós queremos o subproduto do Evangelho, que é o bem-estar, a cura, a felicidade no casamento. Isso é muito fácil. Difícil é escancarar a vida através de relacionamentos saudáveis e da prestação de contas. Mortificar os meus desejos e trocá-los em todo tempo e lugar pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a minha mente e consagrar o meu corpo ao Senhor que me criou. Ele não é um Deus carrasco, vamos entender isso hoje. Que me priva do meu prazer lícito, mas um Pai amoroso que deseja me ver completo de alegria nele. Deus não quer privar-nos do prazer. Amém, irmãos? Nós achamos que Deus criou o homem e o diabo criou o prazer. Negativo. Deus criou todos os prazeres possíveis para nós, na vida individual, na vida coletiva, no lazer, na vida conjugal, mas o inimigo de Deus distorceu o prazer quando disse que o homem deveria se sentir como Deus. Você já viu? Você poderia ser igual a Deus? E aí no coração humano o desejo da divindade. Mas Deus nos criou para o prazer lícito. Enfim, o carisma não muda o caráter. Mas o primeiro é um adorno do segundo. Não adianta você querer uma fé mística, uma fé do poder, você sair daqui hoje, depois do culto, levitando, mas na segunda-feira, amanhã, quando sua mulher pedir algo para você, você já logo se estressa, não? Que evangelho é esse? Por isso nós vamos falar hoje sobre a perseguição, o misticismo e a fé em Cristo, em Atos capítulo 8, dando continuidade a essa série, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Atos 8, 18 e 19. Vamos juntos? Diz o seguinte: Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, aqui a congregação, Teu povo reunido. Nós queremos pedir que o Teu Espírito abra a nossa mente e o nosso coração, para que a gente saia daqui desafiado pela Tua palavra, a viver uma fé viva em Cristo, e não uma fé mística. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 8, faz parte da narrativa de Atos, e o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro doutrinário, vamos entender. Os fenômenos que acontecem em Atos não vão necessariamente acontecer hoje. Então a sombra de Pedro não vai curar, a gente não vai fazer aqui uma campanha na IBC, olhe, passe pela sombra dos pastores, vocês vão ser curados. Não é não? Misericórdia, né? Ninguém vai pegar os meus lenços do pastor Armando e dizer assim, vamos curar as pessoas com os lenços pastorais, imagina? Não. Pentecoste não vai repetir de novo. O livro de Atos é um livro narrativo. E aquilo que é doutrinário vai ser explicado e ampliado em textos claros do Novo Testamento. Então, vamos entender que é uma narrativa da história da igreja. Lucas, o médico, é o autor. Ele escreveu Lucas, o Evangelho, para mostrar a vida de Jesus, e Atos para mostrar a vida da igreja,
texto escrito mais ou menos em 62 depois de Cristo. E um esboço possível do livro é o esboço primeiro geográfico, Atos 1:8, declina a geografia, mas recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, capítulo 1-7, Judéia e Samaria, 8-12, e os confins da terra, 13-28. E ainda um esboço biográfico, né? Pedro, o Evangelho aos Judeus, Atos capítulo 1-12, ou ainda Paulo, o Evangelho aos Gentios, Atos 13-28. Mas esse texto que nós lemos faz parte de um bloco de transição, capítulo 8-12, que nos estabelecem a transição do judaísmo enclausurado para o cristianismo aberto ao mundo. Capítulo 7 foi trabalhado pelo nosso pastor Daniel, semana passada, o martírio de Estevão, que abre o caminho para essa transição. E o capítulo 8 que nós vamos ler hoje traz como personagem Saulo, Simão, Pedro e João e a transição do judaísmo para o cristianismo. Agora uma palavra, o evangelho chega a Samaria, né? Os samaritanos aqui são resultados da mistura dos estrangeiros que vieram para Jerusalém e dos judeus que foram para outros países. Então, da mistura de judeus e estrangeiros, temos os samaritanos. Mas um detalhe, o Novo Testamento utiliza os samaritanos como um povo de contraste, né? Na parábola do bom samaritano, não é o levita nem o sacerdote quem fazem a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus? Samaritano, né? É como que hoje, assim, era para o crente fazer a obra, mas quem faz a obra são outras religiões, né? Dos 10 leprosos, quem voltou para agradecer o Senhor? Um samaritano. A expressão mais profunda sobre a adoração no Novo Testamento é dada a uma samaritana. Então, os samaritanos agora recebem o Evangelho de Jesus. Capítulo 8, verso 1-3, a perseguição da igreja. E aí o capítulo 8, 4-25, chamado pecado da simonia. Simão, o mágico, começa a ver a obra de Deus acontecendo, os apóstolos fazendo milagres, Filipe, e ele quer comprar o dom de Deus, né? Então, em tese, hoje, em resumo, a igreja de Jesus sempre será perseguida diante da cultura anti-Deus. Entretanto, a proclamação do Evangelho com vida, ação e palavra fazem-na vitoriosa em Cristo Jesus sobre o misticismo e a religiosidade morta. Amém? Esse é o povo de Deus. Esses somos nós. Não acho que nós vamos encontrar um bom lugar para viver aqui, irmãos. Aqui vai ser sempre tensão. Aqui vai ser sempre luta. Como diz o cearense, vai ter peia. Amém? Você está preparado para as peias da vida? Você está preparado para as lutas que vão acontecer aí num breve futuro? O Senhor está preparando a sua igreja. Então vamos trabalhar isso em 4 blocos. Vamos lá. O primeiro bloco, a igreja que é perseguida. Verso 1-3. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. E ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na prisão. Vamos ver aqui, no primeiro momento, a perseguição da igreja, que eu estou chamando hoje à noite da Babel do Novo Testamento. No Velho Testamento, a Babel serviu para espalhar as pessoas. O povo queria se juntar, né? Queria fazer um nome célebre, queria construir uma torre até o céu. E Deus disse, não, vou espalhar o povo. Então a Babel do Velho Testamento serviu para espalhar. No Pentecostes nós temos o reverso de Babel. Pentecostes serviu para juntar, para compreender o poder do Espírito Santo e da salvação em Cristo. Mas aí o povo quis ficar enclausurado em Jerusalém. E aí o que Deus fez? Deus mandou a perseguição, a luta. Engraçado que quando as coisas estão muito bem na nossa vida, acontece algum problema. Você já percebeu? Deus está querendo falar algo.
E a perseguição espalha os crentes. Então, eu diria hoje, se a igreja não cumpre Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1. Se no seu GR você está aí 30, 40 anos com o mesmo grupo, certo? E não quer multiplicar, não quer abrir sua casa, não quer assumir um papel de liderança, pastor, misericórdia. Assumir um papel de liderança no GR. Não sou nem pastor. E quem foi que disse que tem que ser pastor para ser líder de GR? Não é não? Para ser líder de GR, você tem que estar com o coração aberto para cuidar de gente. Cuidar e ser cuidado. Amar e ser amado, como disse o pastor Armando. Mas nós estamos acostumados a ficar no nosso mundinho, não é não? Assim como no momento da transfiguração, aquele momento de ver Moisés, Elias, o Senhor, Pedro ficou muito feliz. E ele disse, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para nós, e vamos ficar no bem e bom aqui. Mas não é isso que Deus quer. Deus pode, nessa noite, fazer algo em seu coração e libertar a sua mente da prisão, do enclausuramento. Mas além disso, no texto fala-nos que tem gente querendo acabar com a igreja de Jesus. Olha o verso 3. Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Nós temos aí então opositores, irmãos, à igreja de Jesus. Opositores externos, à cultura pós-moderna, às heresias doutrinárias e o partidarismo político. Olha só, você passa a semana inteira no Instagram, certo? Você está fazendo os youtubers e o povo do Instagram serem os seus gurus durante a semana. Quem que está orientando você na criação de filhos? Quem é que está orientando você no seu dia a dia? Você está ouvindo esses gurus, você está ouvindo essas pessoas. E a cultura pós-moderna está entrando. Valores sobre homem, mulher, casamento, criação de filhos, futuro, estão entrando na nossa casa. Quanto tempo o seu filho passa em telas na semana, hein? Ele está sendo educado pelas telas. Inclusive, nosso assunto próximo, quarta-feira, tá? Convite à congregação aqui. Vamos falar sobre o uso de telas e o adoecimento das pessoas. Crianças estão entrando em processos depressivos, síndrome do pânico, por conta do uso de telas. Além disso, as heresias doutrinárias. Problemas com a palavra de Deus, interpretações, erros doutrinários no meio do povo de Deus. O povo não lê a Bíblia. Há um certo analfabetismo bíblico no meio da congregação. Você leu a Bíblia hoje? Você fez as 2 perguntinhas para o texto? O que Deus me disse, o que eu vou fazer a respeito? Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos devolvendo a você a responsabilidade que é sua, de andar na presença de Deus. Amém? Não tem ninguém pendurado aqui em nós, não. Os pastores dessa igreja são pessoas que apontam para Jesus porque estão vivendo Jesus primeiro na sua casa. E aí você deve fazer isso também na sua vida, em nome de Jesus. O partidarismo político. Eu lembro nas eleições de 2022, famílias foram desfaceladas por conta de brigas políticas por cor partidária vermelha ou cor partidária azul. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Dividindo a nossa casa, dividindo a nossa família. Amém? Tem gente que briga porque na família tem Fortaleza e Ceará. Olha aí. Você briga com seu cunhado porque ele é Fortaleza, pessoal? Ou se ele é Ceará? O que tem a ver isso? Em Cristo Jesus, aqui temos diferenças, sim. Torcedor do Fortaleza, do Ceará, bota o ferrinho do meio para ninguém ficar descontente, né? Mas é isso, diferenças. Então, ações externas, ações internas aqui, opositores internos. O crente carnal orientado pela política do vem a mim e nada do vosso reino. Olha aí, se é assim, você está aqui só para ser servido? Ou você está aqui para servir também? Hoje pela manhã, a minha filha estava no Geração Futuro, quase que ela volta para não ficar lá, porque não tinha servo voluntário, né?
que está acontecendo com a gente? Eu estou vivendo uma semana cheia de problemas, aí eu quero o meu domingo para relaxar, ficar de boa. Quando chegar a hora, às 5 horas, eu vou para o culto, daí volto para casa e está tudo certo. Mas eu não me importo com aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. Você ligou para alguém essa semana para saber das suas lutas, mas você ficou reclamando porque ninguém ligou para você, né, não? Mas na mesma medida em que eu preciso de ajuda, outros também precisam. Ou ainda, a maledicência, né? Falar mal das pessoas e da liderança, fazer churrasquinho de pastor. Você fez essa semana? De vez em quando eu sinto a minha orelha assim fervendo. É? Não sei se é o calor ou alguém falando mal de mim, né? Pastor Armando também deve sentir isso. Ei, pastor, ontem no A2 o pastor Alcimon não estava. Eu fico medindo as pessoas, não é não? Eu fico mensurando, os meus olhos estão sobre as pessoas e o que elas não estão fazendo. Vamos parar com isso, irmão. Não vamos deixar a maledicência entrar no meio do povo de Deus, amém? Se alguém chegar, e aí é interessante que o povo é assim, né? Olha, deixa eu falar contigo. Eu tenho um motivo de oração para contar para você. Olha aí, chamando fofoca de motivo de oração, né? Você viu essa vibe aí, sai fora. Em nome de Jesus, vamos parar com isso, irmão. Amém? Além disso, a ganância e o poder, as pessoas estão atrás de poder, inclusive religioso, porque o poder religioso manipula as pessoas, quando mal usado. Então, a igreja de Jesus tem sido perseguida culturalmente ao longo do tempo, mas vamos entender que o Senhor quer trabalhar no meio do seu povo, no meio da perseguição e da luta. A igreja de Jesus passou isso no século I e II, né? Os crentes morriam no jardim de Nero, sendo tochas humanas. Mas veja o que Tertuliano de Cartago disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crente sofria e morria, mais a igreja de Jesus crescia. E esse evangelho ultrapassa o Oriente, chega à Europa, chega ao Brasil. Estamos nós hoje aqui, século 21. Igreja Batista Central de Fortaleza, resultado do sangue dos mártires. Talvez chegou a nossa hora de dar um pouco do nosso sangue para as pessoas, para os nossos irmãos. Doar um pouco de nós, né? Então, em que áreas da sua vida você está sendo perseguido pelo Evangelho? Pastor, lá no meu trabalho está difícil. E o pessoal está preocupado com a eleição de domingo, e aí é difícil, eu estou sendo pressionado, estou sendo perseguido. As minhas ideias, as minhas convicções não são aceitas. Irmão, em nome de Jesus, creia no Senhor. Ele passou por perseguição, nós também passaremos. E vamos parar de achar que os nossos grupos de relacionamento são guetos fechados de amigos, que não entra mais ninguém. Não pode. O Senhor, se for assim, vai mostrar para você que se você não cumprir Atos 1:8, Ele vai mandar Atos 8:1 para o seu GR, viu? Alguma coisa vai acontecer, o grupo se desfaz, e aí cada um se torna um líder. Já pensou? Que coisa, né? De repente nós estamos ouvindo a mensagem do macedônio. Passa a Macedônia e nos ajuda. Em segundo lugar, dos versos 4 a 8, a igreja que proclama o Evangelho. Vamos caminhando. Olha o verso 4, versos 4 a 8. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os seus milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito feliz. Olha o que o Evangelho causa numa cidade, meus irmãos. O Evangelho foi anunciado no momento em que o povo se libertou, saiu do enclausuramento. E aí temos o anúncio do Evangelho, verso 4 e 5. Verso 6, as pessoas ouviram a palavra com atenção, escutavam a palavra no verso 7. E aí Deus curava como um sinal da realidade do seu poder no verso 8. E o resultado, experimentavam
alegria em Cristo na cidade. Se você veio aqui hoje nessa congregação e está achando que esse mundo tem alegria para você, você está equivocado. Os problemas dessa vida, as lutas dessa vida estão nos mostrando que não está aqui a nossa solução. Há desejos em mim, quanto o pastor Daniel, que não posso saciar aqui. Eu só posso compreender que eu sou de outro lugar. Você e eu não somos daqui. A nossa alegria não se completa aqui. Não é a sua esposa a sua alegria. Não é o seu pai a sua alegria. Não é o seu trabalho. Não é o seu salário a sua alegria. Nada disso pode preencher o seu coração. E talvez a sua frustração é achar que isso poderia ser real para você. Mas assim não é. Somente a alegria do Espírito Santo pode invadir a sua alma hoje, trocar a ansiedade pela presença de Deus, trocar a incerteza pelos absolutos da palavra de Deus. E aí você vai andar na presença de Deus um dia de cada vez. Então, é preciso sair de nós para anunciar o Evangelho. Gostaria de apresentar a vocês duas imagens aqui de dois movimentos da igreja que nós vivemos. O primeiro em 2019, vai aparecer para vocês aí, que foi um movimento chamado ISO, né? As empresas têm o ISO 9000, controle de qualidade. Mas o controle de qualidade da Igreja de Jesus é ir, servir e orar. Já pensou? Você já percebeu que quando você fica do lado de alguém e começa a ajudar essa pessoa, você percebe que você tem menos problemas que ela? Você percebe que os problemas dela são menores do que os seus? Quando a gente sai do nosso mundo, aí começa brincar com o pessoal, jogar bola. As crianças ali pintando a cara, o rosto. Atendimento, aconselhamento, restauração. Esta igreja entrou nessa comunidade para restaurar casas, para construir casas. E eu e você somos desafiados a sair do nosso mundo para entrar no mundo do outro. E nessa medida que a gente sai de nós para entrar na vida do outro, o Espírito de Deus passa sobre nós e começa a nos curar, meus irmãos. Sabia? Você quer ser curado? Começa a servir a Deus. Você quer ser curado? Entrega a sua vida a Jesus. Coloca Jesus como prioridade no seu coração. Ele vai cuidar de você. E além disso, a campanha Juntos. Vamos à segunda imagem aí. Quem estava aqui nessa campanha Juntos 2022? Estava? Foi show, né? Tivemos aqui pit stop no Shopping Eusébio. Tivemos abraço na beira-mar. Eu entrei numa camisa assim bem grande, né? Não que eu estou gordo, tá? Mas entrei numa camisa bem grande com 2 pessoas. A gente andou ali na beira-mar abraçando pessoas. Posso orar por você? Posso te dar um abraço? As pessoas estão hoje, meus irmãos, se jogando do 15º andar nos prédios, porque não tem ninguém que possa dar um abraço neles. Misericórdia. Isso começa na nossa própria casa. A gente vive a semana cheia de problemas e esquece de valorizar e declarar afeto àqueles que estão na nossa casa. O marido não abraça a mulher mais. O marido, como falamos ontem aqui, né, no A2, não faz gentilezas, né? A mulher está lá no problema, resolvendo os problemas de casa, lavando a louça. Que tal o marido chegar e pegar um copo, né, e oferecer? Você quer um copo d'água, meu amor? Você aceita? Gentilezas, demonstração do afeto, do amor, da graça de Deus. Quer coisa mais espiritual? De que se você estiver na sua casa lá e a sua mulher aperreada, como aconteceu um dia desse aí, alguns anos com a minha esposa, nós tínhamos a Giovana pequena, e de repente aconteceu dela derramar uma lata de óleo todinha no chão. Imagina o desespero. Imagina uma lata de óleo derramada na sua cozinha. Ela botou a mão na cabeça desesperada, né? Aí eu vi a aflição dessa mulher. Aí que eu disse, não se mova, por favor, não se mova. Quieto, parado. Senta aí no sofá. Aí eu peguei um monte de papel toalha, tirei o grosso, né? Depois vim com detergente, limpei e disse, agora você pode voltar para a cozinha. Amém, irmãos? Isso é espiritual, amém?
Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu não orei, eu não fiz amantíssimo Deus, Senhor exaltado. Limpa essa cozinha, né? É você, meu irmão, é você, minha irmã. Gestos de amor, de afeto, que vão tocar essa cidade até o final do ano. Amém? E nós vamos ver o fruto aqui nessa igreja. Olha, eu vim aqui porque eu fui abraçado por alguém da IBC. Glória ao Senhor. Tim Keller disse que a igreja não é um museu para santos imaculados, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrantados. Isso aqui é uma enfermaria, é um hospital. Estamos sendo curados. Não é um museu de belas artes para expor a beleza de todos nós, a santidade, a honra. Não, não. É um hospital. Tem gente chegando na UTI, está quase morrendo. A gente faz o atendimento de emergência, restaura, cura as feridas. Daqui a pouco ela está sendo transferida para o quarto. Olha aí, está consciente. De repente, já no quarto, já pode ajudar quem está na UTI. E assim a igreja de Jesus vai caminhando. Então, o que estou anunciando diariamente às pessoas? Com a minha vida, ações e palavra. Estou ouvindo, escutando a palavra com atenção ou não tenho dado a ela a devida prioridade? Dou o pior tempo de mim para a leitura bíblica e fico reclamando porque não sou feliz e bem-sucedido na vida. Olha aí. A Bíblia para você tem sido narcótico. Você vai ler a Bíblia 10h30, 11 horas da noite, ó irmão. Aí você começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dormiu. Não é não? É melhor que a prazolana, não é a Bíblia? Não precisa ir para o psiquiatra para comprar remédio para dormir, né? A Bíblia é o melhor remédio. Que tal se você amanhã desse a prioridade à palavra de Deus? Que tal se você abrisse os seus olhos amanhã na cama e ainda com as luzes apagadas? Senhor, obrigado por mais um dia que acordei vivo. Me ajuda a priorizar a tua palavra e relacionamentos. E você abrisse a palavra de Deus e o que Deus está me dizendo e eu que eu vou fazer a respeito. Sua vida será outra. Não espere ninguém fazer isso por você. Você é responsável. A minha vida tem sido instrumento de cura ou de criação de problemas na vida dos outros ao meu redor. Olha aí, você tem ajudado a curar ou trazer mais problemas para as pessoas que estão perto de você, hein? Pastor, difícil, viu? A minha família é uma família complicada. Tem esse, tem aquele que faz isso, aquilo, outro. Mas se eu perguntar para eles quem é você, ele vai dizer, ixi, o confuseiro aqui é o crente, ó pastor. É mesmo? Amanhã celebrando a restauração, né? CR. Estou experimentando alegria em Cristo na cidade ou ainda acho que alguma coisa, pessoa ou realização pode me fazer pleno nesta vida? Se Jesus assumir o Palácio do Jaburu, da abolição ou passo municipal, aí sim o Brasil vai ser outro, hein pastor? O que o senhor acha? Tem um crente lá, não é não? Será, gente? Na verdade não. O Brasil vai ser outro se cada crente em Cristo Jesus aqui assumir o seu papel diante de Deus. De amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Amém? Nada de política. Você é a extensão do Evangelho. Nós somos os olhos de Cristo onde Cristo não olhou. Nós somos os braços de Jesus onde Ele não pôde abraçar. Nós somos o colo, o peito de Jesus, onde alguém pode reclinar no nosso peito e chorar as lágrimas, as dores dessa vida. E nós somos os pés do Senhor com a preparação do seu Evangelho. Em terceiro lugar, a igreja que confronta o misticismo. Olha os versos 10 em diante. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. E ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção
o que ele dizia. Eles afirmavam: olha como é bom o fenômeno religioso. Esse homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados, né, com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os milagres e maravilhas que ele fez. Vejamos Simão e a feitiçaria entre os samaritanos. O fenômeno religioso parece atrair pessoas. Atrai, estabelece gurus como autoridades. A admiração no verso 9 os havia deixado muito admirados. Quem não fica admirado diante de um sinal, de uma cura, né? A autoexaltação, verso 9, ele se fazia de importante. A escuta com atenção, verso 9 também, parte B. Desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Mas ainda o assombro, o espanto, por conta daqueles rituais mágicos. Você é assim? Você está preocupado com os fenômenos mágicos? Você está preocupado em fazer fogo do céu descer? Tinha uma onda aí do pentecostalismo há alguns anos. O fenômeno dos gravetos, né? Vocês já ouviram falar? O povo ia para os montes, para oração, para ver graveto. Eu quero lá ver graveto. Eu quero que a minha vida seja transformada pelo poder do Espírito de Deus. E que eu tenha alegria e paz e satisfação para viver um dia de cada vez. Dos versos 12 a 13, então, a conversão de Simão, né? E o batismo também. A caminhada, mas a admiração também pelos milagres que Filipe fazia. Na verdade, nós não precisamos de milagres sobrenaturais. O maior milagre sobrenatural é aquele que era um preso se torna livre em Cristo Jesus. Ele não trabalhava e agora ele começa a trabalhar. Ele era um adúltero e agora é um homem fiel. Quer maior milagre do que esse? O seu marido não lavava a louça ontem, ele lavou louça hoje. Amém? Milagre, né? O seu filho não passava um dia sem o celular e você sentou, bateu papo, caminhou com ele, ele ficou um dia sem celular. E você está caminhando, andando, fazendo a obra de Deus. Que coisa, né? E ainda o poder do Espírito em Samaria, versos 14 a 17. O fenômeno aconteceu, chamaram Pedro e João como autoridades eclesiásticas para validar o que estava acontecendo entre os gentios. Filipe foi batizado, aliás, o Simão foi batizado por Filipe, e aí ele orou, impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre a vida de Simão. Amém, irmãos? Aqui não há sinais miraculosos, como em Atos capítulo 2, não há profecias e línguas, como em Atos capítulo 10 e 11, e nem em Atos capítulo 19. Simplesmente o Espírito de Deus veio sobre a vida de Simão. E é isso que nós precisamos entender. O Espírito de Deus não está sobre nós para sinais miraculosos primariamente, mas para transformar a nossa vida. E o Espírito de Deus nos batiza no momento da nossa conversão. Quando você entregou sua vida a Jesus, você tornou-se morada do Espírito, casa do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? Nós passamos a semana inteira com os problemas na cabeça e nós não percebemos a doce presença do Espírito de Deus em nossa vida. Não oramos, não lemos a Bíblia, não partilhamos, e nós queremos que as coisas aconteçam num certo sim-salabim divino, né? Deus não é o gênio da lâmpada. E o Senhor quer nos mostrar que essa vida de comunhão com o Espírito é uma vida pessoal, intransferível. O Espírito de Deus é uma pessoa. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer-nos para Ele, mas nós dividimos a nossa atenção dele com o Instagram, com o WhatsApp, com tanta coisa nesse mundo. E nós não valorizamos a sua presença em nós. Que tal essa semana ficar mais sensível à voz do Espírito? Ao que Ele vai falar com você através da sua palavra.
Humberto Eco disse que o passo entre a visão elevada e o frenesi pecaminoso é bem curto, viu? Esses lugares de manifestação ditas do Espírito de Deus é um limiar entre a manifestação do Espírito e o frenesi pecaminoso, a exaltação humana. Então, por que estamos atrás de milagres, sinais e prodígios para sustentar a nossa fé? O Espírito de Deus não é uma força mística que nos capacita a operar milagres para os outros, mas é o Consolador que habita em nós para que mudemos a nós mesmos. Quer a maior verdade do Evangelho de Jesus? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos amados, filhos comprados, filhos queridos, filhos nessa noite abraçados pelo Senhor. Se você veio hoje aqui com uma luta, com uma dor, com uma tristeza, com uma falta, com uma angústia, o Senhor te abraça hoje à noite. Seu Espírito nos envolve. A doce presença do Espírito. Presença que não vem às vezes no fogo, como em Elias, não vem no terremoto, não vem no espalhafatoso, mas vem numa brisa suave, como esse vento que nós estamos sentindo aqui. Doce presença do Espírito. O Evangelho não nos chama a uma experiência de frenesi espiritual. A banda pode subir. Mas há uma experiência real com Jesus. Não é um frenesi espiritual que nos faz candidatos a semideuses, mas ajuda-nos, o Senhor Jesus nos ajuda a vencer os nossos desafios aqui e agora como humanos regenerados. Não somos candidatos a semideuses, somos humanos regenerados. Em Cristo o céu beija a terra, como canta o pastor Daniel. Na sua vida, o céu beija a terra, quando você invoca o nome de Jesus na sua mesa. Hein? Imagina essa semana, viver um pedacinho do céu na sua casa, partilha, bate-papo, a mesa. Que tal deixar um pouco a televisão? Que tal deixar um pouco a Globo News? E aí? A Band News? E sentar à mesa, tomar um café, bater um papo, falar das coisas de Jesus. Imagina abrir esta palavra todo dia com os seus queridos. Será que a sua vida não será diferente? E por fim, a igreja que vence a religiosidade no poder do Espírito. O Espírito de Deus nos mostra que há preocupações do imaginário religioso em ver para se comparar, em oferecer para comprar e querer para ter poder. Mas não é isso que Deus está nos chamando, irmãos. Deus está nos chamando para uma comunhão profunda. Abandonar essa fé mística. Abandonar a necessidade de ver para crer. Deus nos chama a crer para ver. A graça de Deus é impagável. E o nosso coração precisa estar conectado a Ele. Enfim, que o Espírito de Deus possa falar com o seu coração. Nós vamos cantar essa música agora. Que o Espírito de Deus está em nós para nos fortalecer na fé, numa fé centrada na pessoa de Jesus. Numa fé baseada no absoluto da palavra de Deus. E não no que eu penso, não no meu sentimento, não nas minhas emoções. As minhas emoções me enganam. As minhas emoções me traem. Quando eu estou com um problema, eu fico perguntando: onde está Deus? Deus está lá no momento da dor. Deus está no momento do nascimento, na alegria do nascimento. Mas Deus está no leito da morte. Deus está no momento em que estou numa maca, no leito de dor. Deus está lá. Amém, irmãos? Esta é uma fé madura. Esta é uma fé centrada na pessoa de Jesus. Então eu gostaria que nós pudéssemos agora, um coração contrito, cantar com a banda esse louvor. E aí ao final vamos orar ao Senhor, terminando esse culto.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Com o coração ainda quebrantado, vou pedir para você não movimentar as cadeiras, tá bom? Há uma presença do Espírito Santo aqui em nós, entre nós, não por conta dessa tenda, mas porque Jesus mora no seu coração, Jesus mora na sua vida. Esse momento talvez é um momento de nos levar à reflexão sobre uma maturidade cristã mais firme. Deus não precisa nos mostrar sinais miraculosos para que a gente continue crendo na sua palavra. Amém, irmãos? O Senhor quer levar-nos à igreja a uma maturidade maior, de crer no Pai, de crer na palavra, a despeito de qualquer coisa que estejamos passando. Ele está conosco, Ele é o Pai amoroso. E Ele nos faz 2 desafios hoje aqui. O primeiro desafio é para você, de repente, que é ateu, não crê em Deus, ou ainda vive uma vida longe de Deus, mas quer dizer hoje: eu busquei em tantos lugares, eu busquei nos tarôs, nas cartas, no misticismo, mas não encontrei a alegria e a paz para o meu coração. Mas hoje eu entendi que Jesus pode trazer alegria, paz completa, sentido para a minha vida. Eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Levante sua mão aí hoje. Nós queremos orar por você. Glória a Deus, eu não estou vendo, mas gostaria que você pudesse vir à frente. Nós queremos orar ao Senhor. Amém? Se tiver mais alguém neste auditório, na tendinha ou ainda na internet, queria pedir para os azulzinhos trazerem essas pessoas que desejam uma vida na presença de Deus hoje aqui. Nós queremos orar e recebê-la na família de Deus. Amém? Esse é o primeiro desafio. Glória a Deus. O Senhor quer salvar hoje à noite. Deus te abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui de frente para a igreja. Noite de salvação. Noite da alegria completa de Deus. Louvado seja o Senhor por esse casal aqui. Aleluia. O Senhor está salvando aqui casais, famílias, né? Lindo.
A alegria de Deus está enchendo a cidade. Lembra? Samaria foi repleta da alegria do Espírito. Que coisa linda. Glória a Deus, pode vir, Deus está salvando. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo em Corinto, Deus tem muito povo nessa cidade. Tem muito povo nessa cidade ainda que o Senhor vai salvar. E eu gostaria também de fazer... Deus te abençoe, querido. Amém. Os condomínios dessa cidade estão clamando por alegria. Carreiras de cocaína. Tentativa de suicídio. E a cura para a alma habita em você. Amém? Da favela aos grandes condomínios da beira-mar. Eu acredito que o Senhor vai nos usar daqui para dezembro, para povoar o céu, para a alegria de Deus encher essa cidade de graça, de vida, de salvação. Amém, irmãos? E o segundo desafio é para você, crente em Cristo, que vive buscando essa vida mística. Deus não fala comigo. Atrás de reunião de oração em reunião de oração, mas não firma a sua fé na palavra, na pessoa e na obra de Jesus. Ou ainda você está vivendo uma vida aí complicada, né? Cheio de problema, de luta e precisa de renovação espiritual hoje à noite. Deus também quer fazer isso na sua vida. Levante sua mão aí se você precisa de renovação espiritual. Deus vai visitar você pelo poder da sua palavra. Amém? E vamos orar, terminando essa noite maravilhosa, orando ao Senhor por uma semana de vitória, de graça, de palavra de Deus, de oração, de partilha, de sentar à mesa, de escutar, de abraçar, de amar e de cuidar. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse final de semana, presença poderosa do Teu Espírito, fé viva, firmada na pessoa, na obra e na palavra de Jesus. Que esta igreja cada dia caminhe, Senhor, firme no Senhor. As lutas vão vir, a perseguição, a cultura, os problemas, aquilo que se desdobra para o fim dos tempos, mas a igreja de Jesus vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E o Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos. E o Senhor vai trazendo esta alegria sobre nós. E ela vai invadir essa cidade como invadiu Samaria. Fortaleza será do Senhor Jesus. Cada condomínio, cada assentamento será visitada pela Tua presença, que vai usar cada um de nós. Um abraço, um afeto, um carinho, alguém que vai falar de Jesus. E o Senhor vai usar-nos nesse momento para a Tua glória. Dá-nos uma semana de vitória na Tua presença. Obrigado por essa família que é acrescida por esses novos irmãos que são batizados no poder do Teu Espírito e serão curados, serão restaurados através de grupo de relacionamento. Faz isso e nos dá uma semana abençoada, cheia da Tua alegria, cheia da Tua palavra, cheio de amigos para abraçar. E assim oramos e terminamos esse culto no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.